Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos. Hoje vamos dar continuidade à terceira parte das 70 semanas de Daniel. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 27. Amém? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é fiel, né, irmãos? Aleluia. Eu deixei aqui uma citação, aqui, uma observação, na última palavra que eu deixei, que Deus fez aquilo tudo com o povo de Israel, levando eles ao cativeiro, 70 anos na Babilônia, mas Ele não deixou nada faltar para o seu povo. Ele os conservou em vida para um propósito divino. Amém? Vamos começar a leitura. O Senhor, ó Senhor, é uma oração, amém? Ouve e perdoa, Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus. Aleluia. Ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Louvado seja o Senhor. Estando eu ainda falando e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando em oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Daniel teve uma visão. O anjo Gabriel lhe apareceu, amém? E me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, e a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, a fim de dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe é com P minúsculo, viu, irmão? Depois eu vou explicar para os irmãos. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Louvado seja o Senhor, irmãos. Esse príncipe com P minúsculo é o príncipe das trevas, É o assolador. É o Messias com M minúsculo que está para vir, está para se manifestar. Porque o Messias verdadeiro veio, na forma humana, nasceu da Virgem Maria, e ali já, aos 12 anos, já ensinava os doutores. E depois, ali aos 30 anos, se batizou e começou o seu ministério, que durou 3 anos apenas. Mas ele deixou o Evangelho da salvação, da esperança para todos os que se encontravam perdidos na época. E até hoje, aqueles que estão perdidos, a sombra da morte, essa luz brilha, ilumina para todo aquele que quer ser iluminado.
e chama ao arrependimento e à salvação. Amém? Vamos ao devocional de hoje. O tema é a busca de um coração arrependido. Essa é a parte 2. Parte 3, a resposta divina e a promessa da redenção. Daniel encerra sua fervorosa intercessão com súplicas ardentes. Ó Senhor, perdoa, Senhor, atende e atua, não te demores por amor de ti mesmo. Verso 19, amém? Bendito seja Deus. Ó Senhor, ouve, perdoa e atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo que se chama pelo teu nome, aleluia, estando eu ainda falando e continuou a falar com Deus, amém? Irmãos, o desespero de Daniel era tão grande porque ele acompanhou as profecias através de Jeremias, o profeta chorão, e Ezequiel, que estava ali também tendo as suas visões. Então os três tinham uma conexão, estavam por dentro de tudo que estava acontecendo, estava para acontecer. Então o desespero, a preocupação com a letargia, a indiferença do povo era muito grande. Eles sabiam, mas eles faziam vista grossa. Para eles era como se estivesse contando uma piada ou contando uma notícia do jornal de ontem. Para eles tanto fazia. E enquanto ele ainda falava e orava e confessava o pecado do seu povo, o anjo Gabriel voou rapidamente até ele por volta da hora do sacrifício da tarde. Versículo 20, como havia lido. Gabriel veio para lhe dar sabedoria e entendimento, revelando que no início das suas súplicas a ordem foi saída, pois Daniel era muito amado do céu. Olha a intimidade, irmãos, que Deus tinha com Daniel e Daniel com Deus. Ele revelou segredos que um homem natural não poderia ter. Ele não teria entendimento, Para ele seria como um desvario. Hoje em dia, como uma viagem. A pessoa usa um baseado e vê coisas, ele viaja. Não era assim. Eram visões de Deus, na vida de um homem santificado, separado, dos vícios da carne. Ele não tinha essas coisas que os homens naturais têm, não. Ele levava uma vida com Deus dia e noite. O Senhor se manifestou, o céu se abria e Daniel via visões maravilhosas. Está tudo escrito no livro de Daniel. Esses três profetas foram fundamentais para a revelação do futuro que hoje nós vivemos. Louvado seja Deus. Isso está escrito no versículo 22 e 23. Aleluia. A mensagem traz a visão das 70 semanas decretadas sobre o povo, a santa cidade, destinadas a cessar a transgressão, a fim dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. 70 semanas. Irmãos, eu não vou contar aqui na matemática, 3 anos, 7 anos, quantas semanas que dão, 3 anos e meio, quantas semanas que dão, mas na contagem, para os conhecedores, os estudiosos da Bíblia, são 7 anos. Não sabemos se estamos no começo, no meio ou no fim desses 7 anos, mas é o que dá a entender é que já estamos com o pé dentro desses 7 anos, se não estiver. E assim que der início a esses 7 anos, Deus vai manifestar o seu povo através de seus profetas. Para nós, já devemos estar nos resguardando disso. Que muita coisa acontecerá, mudança na política, mudança nas finanças, mudança em muitas coisas. Até climaticamente falando, a gente está vendo mudanças, A mudança, como é que diz, gente, sobre a conspiração? Que eles podem manipular, temperatura, ventania, chuva, essas coisas que estão acontecendo. Dizem que é manipulado. Eu não vou cair nessa porque, como dizem, a gente não tem certeza. Então a gente deixa para lá, irmão? Porque quem tem poder sobre todas as coisas é Deus. Louvado seja o Senhor. Mas o assunto aqui referente é sobre os 7 anos, que precedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem acredita que a igreja ela é pré-tribulacionista, quer dizer, ela não vai participar dos 3 primeiros anos, que já vai, a turbulência já está,
acontecendo muitas coisas, mas em termos assim, de perseguição, né, no auge, como acontece em muitos países, quando generalizar, o Senhor provavelmente já terá tirado da terra a sua igreja, segundo os pré-tribulacionistas. Tem aqueles medo-tribulacionistas que acham que a igreja vai estar dentro dela, né? Que o Senhor arrebatará no início da grande tribulação, que vai ser quando estiver no gargalo da garrafa, que assim, ó, estiver subindo, subitando, como se abre a garrafa de uma champanhe. Aí vai, né, igual o vulcão em erupção, aí já era, né, já acabou. Então tem o pré, o medo e o pós-tribulacionista. Aí tem que estudar bem o Apocalipse, teria que fazer uma teologia, qual eu não fiz, eu não tenho esse conhecimento. Mas essa palavra é muito profunda, né? Aqueles que têm um dom de aprender aí, fazer uma teologia, que eu assim não fiz, porque eu sabia que eu não ia ter capacidade, assim, profundidade e estrutura emocional, porque muda muito a cabeça da gente. E a gente precisa ter essa estrutura, né? Essa firmeza, essa certeza, não deixar subir para a cabeça o conhecimento, achar que a gente sabe tudo, e que os outros não sabem nada. E é o seguinte, irmãos, o Senhor Jesus está voltando, então a gente precisa, não estou dizendo assim, generalizando não, que há pessoas que se deixam levar, né? E usam da sabedoria para poder fazer coisas escusas. Mas o Senhor é Deus, está lá no céu e vê todas as coisas. Cabe a nós somente ler a palavra e guardar aquilo que a gente entende. O que a gente não entende, o Espírito Santo de Deus há de nos dar discernimento. Amém, queridos? A mensagem traz a visão das 70 semanas decretadas sobre o povo e a santa cidade, destinada a cessar a transgressão. O Senhor quer acabar com a transgressão, com o pecado na terra, que já fedeu, já está para cima disso, né, no nariz do Senhor. Dar fim ao pecado e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Louvado seja Deus. Gabriel instrui sobre o decreto para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Isso será depois da libertação do povo dele lá da Babilônia, que são, né, 70 anos, irmãos, é muito tempo, né? Teve gente que nasceu lá durante esse período. Os que saíram de Jerusalém na destruição, uns morreram lá dentro de Jerusalém, outros no caminho, outros morreram dentro de Babilônia, outros nasceram na Babilônia, casaram, tiveram filhos. Então, novas gerações voltaram para Jerusalém para ajudar na reconstrução. O príncipe detalhando o tempo de reconstrução em praças e trincheiras. Contudo, em tempos angustiosos. Você imagina sua casa toda destruída, irmão. Você foi obrigado a sair porque não tinha para onde ficar, né? E foi levado cativo. Deus lhe defenda. Nos dias de hoje, irmão, em tempos de guerra, aí você volta para sua casa, ela está toda destroçada, lá vai você lutar para reconstruir do chão. Não deve ser fácil. Imagina uma cidade, né? Uma casa não é fácil. Imagina uma cidade. E aquele povo que nasceu lá no tempo do cativeiro, voltar e ver a cidade que eles nem sabiam, né, como eram, né, porque eles nasceram fora dela, e aqueles que conheceram, viram e se assombraram por ver a cidade como estava. Esse texto revela que Deus governa a história e cumpre soberanamente o seu plano de redenção. Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Ele permitiu aquilo por causa da rebeldia, da idolatria, como deixei no vídeo anterior. O povo de Deus rebelando, se fazendo como pagãos lá dentro do templo, né? Do sacrifício contínuo ali, que eles tinham a chama que não poderia se apagar, adorando deuses pagãos. E eles sabiam que existia um Deus único e verdadeiro que criou todas as coisas, mas eles estavam provocando a ira de Deus. Como disse, Deus não matou nós até hoje, vamos continuar. Vai indo até a desgraça vir sobre todos aqueles que pecaram e aqueles que não tinham nada a ver com peixe, né? Os que estavam servindo o Senhor fielmente. Você imagina a revolta, irmão? Fulano pecou, né?
Deus guarda meu vizinho, meu parente, mesmo um troço qualquer lá, para provocar ira ou uma injustiça, e a gente acaba respingando na gente. É o que acontece em muitos casos, amém? Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração, a refletir na grandeza, na glória, na majestade do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar comigo, irmãos, que eu fiquei de orar com vocês, ainda naquela parte anterior, mas eu quero orar com vocês agora. Primeiro essa daqui, né, da devocional. Senhor Deus, Tu que ouves a oração do contrito e respondes com graça e sabedoria. Primeiro devemos abrir o nosso coração, desligar de tudo que é terreno, da preocupação da fatura, do boleto que está vencido, né, de coisas dessa terra. Vamos ligar no céu agora. Vamos abrir o nosso coração, deixar ele vulnerável para receber de Deus. Amém? Nosso coração agora está contrito. Responde, Senhor, com graça e sabedoria. Nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por demonstrar que somos amados por Ti, mesmo no meio do caos. Enquanto está acontecendo coisas e muitas coisas que nós não conseguimos compreender. Mas nós sabemos que o Senhor existe, que o Senhor nos ama, que existe um povo que o Senhor escolheu para morar com o Senhor na eternidade. Louvado seja Deus. E por teres um plano perfeito de redenção que supera todas as nossas tribulações. Tudo, Senhor, tudo isso aqui vai passar, né? Todas as perdas que tiveram nos terremotos, nos ciclones, bombas, tufões, furacões, tornados, tsunamis. Pai eterno, tenha de compaixão. Existe uma multidão de pessoas sofrendo, Pai, nessa hora. Alcança cada uma delas, Senhor. Até nós, que graças ao Senhor, o Brasil está aqui tranquilo, né? Se houve algum tremor, foi ali no norte do Brasil, mas que o Senhor alcance a cada um. Aqueles que tiveram pequeno tremor sentiram medo, né? Daquele horror alcançar aquela região, mas já foi o suficiente para eles se voltarem para Ti e pedir proteção. Esse povo deve viver em oração, pedindo que esse mal não se estenda à nossa nação, mas que possamos orar por aqueles que estão sofrendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecemos o Teu sacrifício, Pai, o sacrifício do Teu ungido, tudo que Ele passou aqui desde o seu nascimento. Ele foi perseguido, Senhor Deus. Quando nasceu, o rei Herodes enviou os seus soldados até ali na manjedoura, né, para poder adorá-lo. Ele queria matar Jesus. E ali foram mortas muitas crianças de 2 anos de idade para cima, até 2 anos de idade. Mas graças ao Senhor, né, através do Espírito Santo, José e Maria foram avisados, ele saiu dali para outra região e cresceu, porque o plano do Senhor não pode ser impedido. Assim como no dia de hoje, Deus tem planos e eles não podem ser impedidos jamais, porque Deus é poderoso, é soberano, Ele pode todas as coisas. Creia somente, amados. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Se nós sofremos na nossa pele situações, é fruto do nosso pecado. Nós somos pecadores, temos que nos render, viver de saco e cinza, como disse aqui Daniel. Ele se vestiu de saco e cinza, viveu humildemente, buscando uma resposta, um socorro para o seu povo. Enquanto a maioria pecava, ele estava buscando livramento, proteção e misericórdia. Jeremias vivia em lágrimas. Ele usava elementos pedagógicos, elementos lúdicos, elementos concretos, para que as pessoas vissem, enxergassem o que Deus estava falando, que eles não conseguiam compreender. Para eles, é como se Deus estivesse falando grego. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, o Senhor nos deu para que o nosso pecado fosse expiado. O Senhor trouxe justiça eterna às nossas vidas. Dá-nos discernimento, Senhor, para compreender os Teus tempos e firma a nossa esperança. Sabemos que o tempo do fim está próximo, o Senhor está voltando, o plano terreno está acabando. Louvado seja Deus, o sistema de coisas, como dizem, né, algumas pessoas, está chegando ao fim.
e a tua vitória soberana virá sobre todo o mal. Louvado seja Deus. Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira, o teu furor da tua cidade. Nós representamos a cidade. Existem os judeus, irmãos, legítimos, né? Tem os ortodoxos e os judeus messiânicos. O Senhor veio para os seus não os receberam, mas Ele veio para nós gentios e nós recebemos de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Porquanto, Senhor, aparta a tua ira da tua cidade, por causa dos nossos pecados, por causa da iniquidade dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém, teu povo, um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. A terra está sofrendo, está gemendo, tremendo, mas o Senhor não tirou os olhos de nós. Continua nos amando e cuidando, mas não nos esqueçamos de juntar as nossas forças, de amar a Deus, mesmo que estejamos no meio da dúvida, no meio dos destroços, dos escombros dessa vida, dos dias atuais, irmãos. Ainda existe esperança. E essa esperança tem 5 letrinhas. J-E-S-U-S. Ele morreu para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a participação, a atenção, a audiência de todos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para dar, né, ali engajamento, porque essa obra do Senhor ela não pode parar. Né? É uma obra que eu estava dizendo que era individual, evangelismo individual. Mas enquanto você curte, compartilha, comenta e se inscreve, você está sendo também participante. Deixe de ser individual para ser coletivo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.